campanha para a manutenção do nosso grupo. Participe acessando nosso site. Olá, irmãos! Mais uma vez aqui nos encontramos com muita alegria neste trabalho do nosso canal e vamos hoje mais uma vez refletir sobre as lições do Evangelho segundo o Espiritismo. E caiu para nós hoje o capítulo 28, intitulado Coletânea de Preces Espíritas, Preâmbulo, e nos diz assim: os espíritos hão dito sempre, a forma nada vale, o pensamento é tudo. Ore, pois, cada um segundo suas convicções e da maneira que mais o toque. Um bom pensamento vale mais do que grande número de palavras com as quais nada tenha o coração. Os espíritos jamais prescreveram qualquer fórmula absoluta de preces. Quando dão alguma, é apenas para fixar as ideias e, sobretudo, para chamar a atenção sobre certos princípios da doutrina espírita. Fazem-no também com o fim de auxiliar os que sentem embaraço para externar suas ideias, pois alguns há que não acreditariam ter orado realmente, desde que não formulassem seus pensamentos. A coletânea de preces que este capítulo encerra representa uma escolha feita entre muitas que os espíritos ditaram em várias circunstâncias. Eles, sem dúvida, podem ter ditado outras e, em termos diversos, apropriadas a certas ideias ou a casos especiais, mas pouco importa a forma, se o pensamento é essencialmente o mesmo. O objetivo da prece consiste em elevar nossa alma a Deus. A diversidade das fórmulas nenhuma diferença deve criar entre os que nele creem, nem ainda mesmo entre os adeptos do Espiritismo, porquanto Deus as aceita todas quando sinceras. Não há, pois, considerar esta coletânea como um formulário absoluto e único, mas apenas uma variedade no conjunto das instruções que os espíritos ministram. É uma aplicação dos princípios da moral evangélica desenvolvidos neste livro, um complemento aos ditados deles relativos aos deveres para com Deus e o próximo, complemento em que são lembrados todos os princípios da doutrina. O Espiritismo reconhece como boas as preces de todos os cultos, quando ditas de coração e não de lábios somente. Nenhuma impõe nem reprova nenhuma. Deus, segundo ele, é sumamente grande para repelir a voz que lhe suplica ou lhe entoa louvores, porque o faz de um modo e não de outro. Quem quer que lance anátemas às preces que não estejam no seu formulário provará que desconhece a grandeza de Deus. Crer que Deus se atenha a uma fórmula é emprestar-lhe a pequenez e as paixões da humanidade. Condição essencial à prece, segundo Paulo, é que seja inteligível a fim de que nos possa falar ao Espírito. Para isso, não basta seja dita numa língua que aquele que ora compreenda. Há preces em língua vulgar que não dizem ao pensamento muito mais do que se fossem proferidas em língua estrangeira, e que por isso mesmo não chegam ao coração. As raras ideias que elas contêm ficam as mais das vezes abafadas pela superabundância das palavras e pelo misticismo da linguagem. A qualidade principal da prece é ser clara, simples e concisa, sem fraseologia inútil, nem luxo de epítetos, que são meros adornos de lantejoulas. Cada palavra deve ter alcance próprio, despertar uma ideia, pôr em vibração uma fibra da alma. Numa palavra, deve fazer refletir. Somente sob essa condição pode a prece alcançar o seu objetivo. De outro modo, não passa de ruído.
Entretanto, notai com que ar distraído e com que volubilidade elas são ditas na maioria dos casos. Vêem-se lábios a mover-se, mas pela expressão da fisionomia, pelo som mesmo da voz, verifica-se que ali apenas há um ato maquinal, puramente exterior, ao qual se conserva indiferente a alma. Então aqui nós temos esse capítulo do Evangelho dedicado às preces, que algumas foram ditadas pelos Espíritos, né? Mas como uma forma de nos fazer nos aproximar, né? da nossa vibração, nos aproximar de Deus. O mais importante é que a nossa prece ela seja sincera, ela seja de coração, ela esteja envolvida num sentimento de amor, de gratidão, né? De reconhecimento a este Pai. Isso é o mais importante. Não importam muitas palavras. O que importa essencialmente é que nós coloquemos o sentimento, que nós possamos expressar ali o que estamos sentindo, né? Colocando a nossa confiança em Deus, porque habitualmente nós temos feito isso no sentido só de pedir, ser atendido aquilo que nós gostaríamos. Nós fazemos as nossas preces muitas vezes maquinalmente, querendo ser atendido naquilo que são os nossos desejos, esquecendo que Deus atende às nossas necessidades. E nenhuma oração fica sem resposta. A resposta vem talvez de uma forma que nós não identifiquemos ou que nós não gostaríamos, mas ela é feita, essa resposta, né? Ela vem para nós. E nós precisamos também, naquele momento que nos chega esta resposta, ter a obediência, a resignação, a aceitação, quando ela não for aquilo que nós gostaríamos que fosse. E via de regra, sempre, na maioria das vezes, não será aquilo que nós gostaríamos, é aquilo que nós necessitamos, né? E Jesus nos deixou a oração dominical, né? Que é o Pai Nosso, onde ali é expresso tudo aquilo que nós devemos, quando nos dirigimos a Deus, nós devemos ao entrar em contato com Ele, não é? Nos dirigir de uma forma reconhecendo, em primeiro lugar, a sua superioridade, a grandeza do seu amor, né? E por isso ele começa lá a prece dominical: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Colocando em primeiro lugar Deus, reconhecendo o seu amor, o seu cuidado, a sua grandeza, tudo o que ele representa ao criar o universo, ao criar todas as vidas e saber reconhecer que as nossas vidas estão, antes de tudo, submetidas à sua vontade. Mesmo que peçamos muitas coisas na prece, é a sua vontade que vai prevalecer. É sempre ela, porque esta vontade soberana, que é de Deus, ela sabe exatamente o que nós necessitamos. E nós muitas vezes queremos ver atendidos os nossos desejos, mas devemos ter confiança quando nos dirigirmos a Deus, confiando naquilo que nós estamos colocando na prece, colocando com sinceridade de propósitos. Pedir, acima de tudo, que nós tenhamos força para nos transformar, que nós tenhamos força para vencer as dificuldades que trazemos dentro de nós, para vencer as nossas imperfeições, que são tantas, ter força para trabalhar na modificação do nosso mundo íntimo. Isso diariamente nós precisamos pedir a Deus, porque facilmente nós deslizamos por essas imperfeições, nos esforçamos, nos empenhamos, temos perseverança, mas lá chega um momento que a gente acaba sendo mais fraco e repetindo muitas vezes os mesmos equívocos. Então, quando nós nos dirigirmos a Deus, pedir essa força
para vencer as nossas imperfeições, pedir força e coragem para que a gente possa enfrentar os desafios da vida, que muitas vezes não são poucos na vida de cada um de nós, e que nós precisamos desta força que vem de Deus, nós precisamos deste amparo superior, porque somente Ele nos conhece, somente Ele sabe o que realmente necessitamos. E nós tenhamos a certeza que durante o momento em que nós atravessamos, seja a maior dificuldade, nós jamais estaremos desamparados. Nós estamos sempre sob a sua proteção, sob o seu amparo. Amigos espirituais caminham conosco e nos intuem, nos dão força, nos dão coragem. Há situações nas nossas vidas que às vezes nós pensamos que nós não vamos ter forças para suportar, para enfrentar. Mas quando tudo se acalma, quando aquela tempestade vai cessando, nós olhamos para trás e pensamos: como é que eu consegui vencer tudo isso? Como é que eu consegui passar por essa situação? Porque nós não estávamos sozinhos. Porque ao emitir um pensamento solicitando uma ajuda, ao emitir uma vibração buscando forças em Deus, chegou para nós a ajuda. Ela já estava, na verdade, ali. Nós é que não havíamos percebido. Nós é que não havíamos nos dado conta. Mas sempre estará conosco a força, o encorajamento, a luz, o discernimento que vem de Deus, mas nós precisamos nos ligar. E é através da oração que nós vamos nos ligar com essas forças poderosas do bem, que atuam em nome de Deus, que atuam em nome de Jesus. E Jesus nos deixou a recomendação: orai e vigiai. Que nós oremos para nos ligar com Deus, que vigiemos a nós mesmos, não o outro, porque Deus conhece cada um de nós e Ele acompanha a caminhada de cada um. Mas precisamos estar em oração e vigilância sobre nós mesmos. Precisamos ter este hábito diário desse contato com o nosso Criador, do contato mais profundo com este amor que nos criou, que está em nós e que é esta ligação que jamais irá se romper. Não há força capaz de romper esta ligação nossa com Deus. Somos seus filhos, amados, protegidos em todos os instantes da nossa caminhada. Mas precisamos sim fazer a nossa parte. E para isso Ele nos deu aquilo que é o meio mais, aquele que é o meio mais poderoso de nos ligarmos com Ele, que é a oração. E por isso Jesus nos deixou esta oração dominical. Esta oração que é grandiosa. Quando nós estivermos muito agitados, conflituados, que não soubermos muitas vezes que palavras buscar para nos dirigirmos ao nosso Pai, lembremos da oração dominical e façamos ela com sentimento, não maquinalmente, mas com sentimento, e nós vamos perceber o poder que esta oração tem, o que ela é capaz de fazer em nós, no nosso pensamento, na nossa emoção, no ambiente onde nós nos encontrarmos. E de outras maneiras vamos orar também, espontaneamente, mas com sentimento, com amor, com reconhecimento a este Pai, que cuida de nós sempre, que coloca amigos junto de nós para nos ajudar na caminhada. Amigos encarnados, amigos desencarnados, porque a nossa encarnação, a nossa caminhada neste planeta, ela obedece a um plano muito antes de nós virmos aqui. Então nós precisamos ter esta confiança de que nós nunca
estivemos sozinhos e nunca estaremos. Jamais estaremos desamparados. Estaremos sempre sob a proteção, o amor, a misericórdia de Deus. Esta certeza precisamos ter no nosso coração e, ao tê-la, sermos muito gratos todos os dias. Não importa a situação que estejamos enfrentando, mas o nosso primeiro pensamento, ao abrirmos os olhos pela manhã, o nosso primeiro pensamento tem que ser dirigido a Deus. Agradecer a Ele por mais um dia é uma forma de oração. Agradecer porque Ele está nos dando mais uma oportunidade de nós acertarmos a nossa caminhada, de nós corrigirmos muitos equívocos, de nós perseverarmos naquilo que já estamos conseguindo aos pouquinhos fazer melhor, que nós tenhamos força, que nós tenhamos coragem naquele dia para seguir adiante, confiantes e com a certeza de que Ele nos acompanha ao longo de todos os dias, de todas as horas, de todo o tempo, em qualquer lugar onde nós estivermos. E por isso, o sentimento de gratidão a este Pai, a gratidão a este Mestre amado, que com a sua vinda até nós, nos permitiu conhecer Deus como Pai, nos reconhecermos como irmãos e nos deixar, entre tantas recomendações, a necessidade da oração e da vigilância. E assim, meus irmãos, confiantes nos desígnios do nosso Pai, nós continuarmos a nossa caminhada, sabendo que estamos nos esforçando, fazendo o melhor que nós podemos. Se melhor não fazemos é porque não temos condições. Mas ao longo do tempo e das experiências, Deus vai nos dando essas condições. As experiências vão nos trazendo essas condições. E era isso que veio então para nós conversarmos nesse instante, agradecidos a Deus por tudo que recebemos dele. E agora nós vamos passar para o nosso momento de preces e radiações. Irmãos, vamos unir nossas almas confiantes para dedicar nosso pensamento e sentimentos fraternos para quem precisa, quem está carente de saúde e de paz. Convidamos todos os irmãos a manterem seus corações e pensamentos vibrando nas preces que faremos a Deus, a partir deste momento, em favor daqueles a quem endereçarmos nossas vibrações. Prece para os enfermos. Neste momento, abrimos uma corrente de vibrações em benefício de nossos irmãos enfermos, que se encontram em nossas casas, hospitais, casas de caridade e demais locais onde se acham passando por dolorosas provações. Senhor, pedimos alívio para estes irmãos, que o teu infinito amor permita que os divinos mensageiros possam deles se aproximar, suavizando-lhes o sofrimento. Senhor, se as tuas leis permitirem, que possam recuperar a saúde e tenham muita coragem e esperanças sob a tua misericórdia infinita. Prece para os desencarnados. Pai, lembramos com muito carinho dos nossos irmãos desencarnados, pedindo tuas bênçãos a estes irmãos queridos, que possam despertar para a realidade espiritual sob a luz da verdade de teu sublime amor, que se esclareçam, se libertem de todas as perturbações, reanimem-se e progridam, envolvidos na força da tua amorosa proteção. Prece para os lares. Pai, precisamos que o teu amor ilumine os nossos lares, afastando as trevas da incompreensão, dos vícios, do sofrimento, das perturbações espirituais. Ajuda-nos, Pai, a compreender que somos todos teus filhos,
formando uma família com quem temos a necessidade de aprender a amar, auxiliando-nos uns aos outros. Que em nossos lares reine a harmonia e a paz sob as tuas bênçãos divinas. Prece para a paz no mundo. Em ti, Senhor, está a força suprema do bem e da paz que governa o universo. Abençoa os dirigentes de todas as nações, especialmente os do nosso país, que saibam governar bem sob a tua proteção, no sentido da ordem e da fraternidade universal. Prece de encerramento. Graças, Senhor, por estes momentos felizes e pela assistência amorosa dos bons espíritos. Abençoa-nos, seja feita a tua vontade, despede-nos na tua paz. Assim seja. Campanha para a manutenção do nosso grupo. Participe acessando nosso site